Oi, pessoal, tudo bom? Tô aqui para conversar um pouquinho com vocês o que eu falaria na nossa primeira aula, né? Do que foi a intenção, se a nossa aula deu um pouquinho errado, mas eu já falei com a central, tá? Não vai mais acontecer, já foi resolvido, tava tendo só um conflito lá de horários, então vai dar tudo certo. Então vamos lá. Para os alunos que chegaram depois, eu não me apresentei, meu nome é professora Jaine Brasil, vou acompanhar vocês esse semestre na disciplina de desenvolvimento de recursos humanos. Vou iniciar esse vídeo, vai ser super rápido mesmo, a intenção da aula hoje foi mais uma apresentação e uma explanação geral do que a gente vai ver, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo pelo WhatsApp, no grupo, que eu vou acompanhar vocês, ok? Só ligar aqui os slides para não me perder. Começando. Para quem perdeu o início da aula, eu falei um pouquinho sobre a importância dessa disciplina. Mais do que nunca, o setor de recursos humanos ele é necessário na empresa. Empresa até de pequeno porte, né? Agora está se percebendo essa necessidade dessa valorização. Por quê, pessoal? O recursos humanos ele faz muito mais do que só assinar a sua carteira de trabalho. Ele cuida de todo o comportamento humano na organização, ele cuida de toda a cultura organizacional. E isso está sendo muito valorizado, porque nós consumidores estamos ficando mais exigentes, né? A gente está querendo tratamento melhores e os funcionários também. Então, antigamente, os nossos pais, os nossos avós, quando iniciavam na empresa, muitas vezes se aposentavam na mesma empresa. Hoje é muito difícil alguém se aposentar na mesma empresa. Se aconteceu algo de ruim, se apareceu uma proposta melhor, a gente está sempre buscando melhorar. Então, a gente não tem esse apego de que entrei na empresa, vou me aposentar lá dentro. Então, a empresa ela acaba tendo que agradar um pouco mais os funcionários, né? Cuidar um pouco mais do seu colaborador. Por quê? Demissão é custo para a empresa. Demitir não é legal para a empresa. Tanto que começa que vai ficar aquela empresa que ninguém quer trabalhar, né? Porque vai dizer, meu Deus, não dura um mês, um funcionário lá não dura 6 meses. Eu que já não quero trabalhar ali deve ser um lugar muito ruim. E é custo. É custo a questão de contratar pessoas e é custo a questão de demitir. Quando você contrata alguém, a pessoa faz treinamento, né? A pessoa demora um tempo para pegar o ritmo da empresa, para pegar todos os macetes, né? E isso para a empresa também não é vantajoso, tá? Então esse ponto aí vale ressaltar do negócio. E aí, esse mundo hoje, né, atualizado que a gente está tendo, a gente tá tendo mais acesso à informação e essa informação é um dos pontos principais do curso de vocês, da área profissional de vocês. Então vamos lá, prosseguindo. Nessa virada do século 21, do 20 para o 21, quando entrou os anos 2000, muita coisa mudou. Inclusive a forma de liderança. Antigamente, eu digo antigamente, mas a gente ainda vê muito hoje em dia, tá? Os líderes, eles lideravam pelo medo. Então, a palavra liderança, ele surgiu no exército militar. Por quê? Porque o líder era o capitão, né? Não sei usar as nomenclaturas, mas era quem exercia controle sobre todo o exército. Então, era a quem todo o exército respondia. Então, líder, ela era aquele cara que metia medo em você. Você já viram aquela frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo? É exatamente esse ponto. Então, eu tinha que obedecer porque eu tinha que obedecer, porque eu tinha medo, porque eu tinha pavor, porque podia ter alguma represália, porque algo ia acabar mal para mim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas lideram pelo exemplo e pela influência. Né? Então, vai muito do princípio agora de que ser congruente no que eu digo e no que eu faço. Então, as pessoas nunca vão me respeitar se eu prego uma coisa e faço outra.
né? Hoje em dia a gente não respeita, a gente fofoca, a gente fala mal, a gente rasga o verbo mesmo. Então as pessoas estão buscando agora uma liderança pela confiança. Cara, eu posso confiar nele? Ele realmente vai me ajudar? Ele tá ali para me ajudar, não tá ali para atacar um terror? Então, tem tudo isso, tá bom? Então esse foi um ponto que a virada do século trouxe pra gente, e graças a Deus que trouxe, né? Ainda tem muito a melhorar, mas já foi um start ali para começar um novo processo. Outra coisa, falei essa questão do funcionário, né? Valorizar o funcionário também. Até porque, gente, funcionário é recurso, né? Eu sou recurso para a Unip porque é através de mim que vocês e dos outros professores que vocês estão pagando a mensalidade para ter acesso à informação, né? Então, todo mundo é recurso, tá? Isso aí não adianta vir com mimimi, com sonho do negócio que, ai não, professora, de viver na Disney. Eu sou muito realista com os meus alunos, principalmente porque existe uma linha muito tênue entre a teoria e a prática. Às vezes a gente estuda uma coisa que é muito linda, mas na prática não funciona daquele jeito. Então, para vocês, eu vou trazer a teoria, porque a teoria é necessária, a gente precisa ter conhecimento de fala mesmo, mas a gente vai trabalhar muito o que realmente acontece na prática, o que realmente é vivenciado pelas pessoas. Tá? Então, isso eu acho extremamente importante para formar um profissional de recursos humanos. Ele sabe da teoria, se ele conseguir implantar, cara, a teoria tá tudo feito na vida. Porque se as empresas, se as organizações, elas implantassem o que a teoria fala, seria um mundo totalmente diferente. Mas as pessoas sabem, elas têm o conhecimento, mas no decorrer do processo, aquilo estagna, aquilo não vai para frente. Até porque as empresas, elas são formadas por quem? Por pessoas. E um negocinho difícil de você lidar, né? De você agradar, de você compreender, exatamente, são as pessoas. Então, às vezes, as empresas deixam aquilo no meio do caminho, porque é um processo mais demorado, é um processo que vai dar mais trabalho. Só que o resultado tá ali comprovado, tá na tua cara, todo mundo tá vendo, mas as empresas ainda não fazem. Então, eu tô confiando em vocês que vocês vão fazer a diferença. Tá ok? Pessoal, o RH, ele surgiu dentro da administração, tá? Então, é como se o RH fosse um setor da administração que ganhou tanto respaldo, que ganhou tanto nome, que viu-se tanto a importância, que criou, se apartou da administração, né? E criou uma ciência só para ele. Criou metodologias, estudos, pesquisas, teorias só para aquilo. Então, olha aí o tamanho dos recursos humanos, né? Da gestão de pessoas. E a administração, ela surgiu na Revolução Industrial, quando surgiu aquelas fábricas enormes, aquelas indústrias, indústria bélica, né, de armamento, indústria têxtil, depois a indústria automobilística. Então foi aí que surgiu a administração, que surgiu os princípios e a teoria também de recursos humanos. E aí esse cenário se mostrou ideal. Por quê, professora? Porque não que tenha mudado muito daquela época para cá, mas as fábricas elas queriam aumentar a produção, reduzir o custo máximo e gerar um retorno financeiro maior, né? Que hoje em dia a gente ainda espera. O foco normalmente é o dinheiro. Se você melhora algo na sua empresa é porque você está esperando algo em troca, tá? A gente sempre faz algo esperando em troca, né? Nós seres humanos somos pessoas complexas. Então vamos lá. Surgiu aí por quê? Cara, eu tô querendo aumentar a minha eficácia aqui, minha eficiência, produzir as peças do carro mais rápida e melhores. Então, o que é que eu preciso fazer? Quem é que tá produzindo? Na época não existia maquinaria, né? Maquinaria era algo caríssimo e não era toda a fábrica que era mecanizada para aquilo. Então, trabalho manual. Quem faz o trabalho manual? As pessoas.
Então, foi aí que percebeu-se as pessoas como ponto principal da organização da empresa. Tá? Então, foi daí que surgiu. Olha isso, para gerar mais eficiência, surgiu aí o recursos humanos. E aí, eu conversei com vocês, na hora que já estava dando só o áudio, sobre a experiência do Robert Owen. Eu admiro muito esse cara, pessoal, porque a experiência que ele fez foi em 1800. Se a gente vê que hoje em dia ainda tem trabalho escravo, ainda tem exploração infantil, as pessoas trabalham em condições horríveis, imagine 1800. Pensa aí, escravatura, fome, miséria, doenças, peste negra, né? As doenças horríveis daquela época. E o cara fez isso em 1800. O que foi que ele fez? Ele comprou uma fábrica de produtos têxteis, né, de tecidos. Nessa fábrica, a gente trabalhava cerca de 2.000 funcionários. Dentre desses 2.000 funcionários, 500 eram crianças de até 5 anos. Até 5 anos, minha gente. 5 anos não tem nem minha sobrinha. Aí você pensa, naquela época as crianças realmente trabalhavam, porque a situação era muito precária, as pessoas não tinham moradia fixa, muitos nem tinham moradia. Então, o menino começou a crescer e já vai trabalhar porque não tem condições de se manter, não tinha condições de se alimentar. As pessoas morriam de fome trabalhando muitas vezes, né? E era muito perigoso o trabalho, então a gente vê muitos casos de pessoas que morriam no trabalho, pessoas que tinham os membros amputados. Então isso era muito comum na época, era muito comum, e o trabalho infantil também. E aí o que foi que o Owen disse? Nessa época, o que rolava eram os filósofos, né? A filosofia era algo muito valorizado na época, era algo da elite. Então, eles tinham influência muito grande. Então, os filósofos saíam daquele princípio de que, não sei se vocês já ouviram essa frase, o homem é bom, a sociedade que o corrompem. Ou então, o ser humano, ele é produto do meio. E aí o Owen, vendo toda essa percepção, né, dos filósofos, grandes intelectuais da época, disse: vou fazer uma experiência com eles. Se o homem é realmente um produto do meio, eu vou ver então o que é que, se eu melhorando o meio, eu tenho de melhora das pessoas, né? Melhora o meu retorno. E é o que foi que ele fez? Deu moradia a todos os trabalhadores, ele deu abrigo para todo mundo e deu educação gratuita às crianças. Gente, nessa época, as pessoas tinham aula em casa com professores particulares vindos da Europa, um negócio muito elite. Não existia educação, não existia escola pública, essas coisas não existiam na época. E ele deu educação gratuita às crianças e proibiu que elas trabalhassem até os 10 anos. Então, poxa, se tinha criança de 3, 4 anos trabalhando agora, do nada o cara deu abrigo para todo mundo, deu escola por menino e ainda disse que criança pequena não vai trabalhar. Fora isso, ele reduziu a jornada de trabalho. Alguns estudiosos dizem que ele reduziu de 14 horas para 12 horas. Outros estudiosos dizem que ele reduziu de 14 para 10 horas depois, né? Depois de um tempo, quando viu os resultados. Então tem essa divergência ainda. Mas pensa aí, gente. Hoje a gente acha que o cara tava explorando todo mundo, né? Mas ele tava indo de encontro todo mundo da época que fazia outra coisa. E propôs uma nova metodologia, uma nova estratégia, pensando nas pessoas, no cuidado das pessoas. E aí o que foi que ele teve com isso? Um aumento absurdo de produção, até porque criança pequena, minha gente, não consegue nem manusear um brinquedo direito sem quebrar as coisas, né? Imagina numa fábrica. Então, os maiores é que começaram, né, a trabalhar. E a qualidade no fio do algodão, a qualidade nos fios, no fio de algodão, fio de seda que ele produzia, também melhorou. Ou seja, ele teve um retorno financeiro e teve uma redução absurda em relação aos acidentes de trabalho.
Isso, minha gente. Na época, então, era uma coisa assim, coisona mesmo, né? Top das galáxias. E essa foi a experiência mais importante pela quantidade, né? Pela dimensão, cara, 2.000 funcionários, que representou o start dessa preocupação com o ser humano no trabalho. Tá? Então, por isso que eu quis trazer essa experiência para vocês, porque ela foi o start de outras teorias. Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre as teorias da administração, a gente vai entrar nas teorias de recursos humanos dentro das teorias de administração. Então, era importante que vocês conhecessem o start inicial de tudo. Tá? Então, a nossa primeira aula era realmente bem basiquinha, só para explicar, perdão, a importância, por que está em alta hoje e começar com essa história, com essa experiência do Owen, que eu acho simplesmente fantástica, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Sei que não ficou a mesma coisa, né, de uma aula online, mas acho que vocês já conseguem ter assim um norte pra gente começar a nossa disciplina com foco total próxima semana, tá bom? Qualquer dúvida ou informação mais, vocês podem falar comigo no grupo, que eu vou estar acompanhando vocês, tá bom? Obrigada, um cheiro pra todo mundo!